aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Fique aí em Apocalipse. Veja o versículo 6 ao versículo 8 desse mesmo capítulo, que o Senhor, Ele revela também, e Ele diz assim, João, ele diz: e eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Amém? O Senhor diz em sua palavra que a esposa, que nós sabemos que é o sentido figurado da palavra, quando a Bíblia fala de cordeiro, a Bíblia está falando do próprio Cristo. Amém? Quando a Bíblia fala de esposa, noiva, a Bíblia está falando de quem? Diga mais forte. Diga assim: eu faço parte da igreja do Cordeiro. Amém? Então, nós somos igreja. E nós vamos receber a promessa do Senhor. Então, nós somos bem-aventurados. Nós vamos fazer parte da grande festa. Nós vamos fazer parte dessa grande festa, onde o Senhor, Ele convida a todos. Só que vamos ver lá na frente como vai ser essas escolhas. Nós vimos aqui que o Senhor, a gente vai fazer um paralelo também de algumas passagens aqui muito tremenda também, que o Senhor Jesus, Ele profetizou. Eu queria que vocês abrissem em Mateus, capítulo 22. Essa foi uma revelação há mais de 2000 anos atrás. A partir do versículo 2, diz assim: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, não é até o versículo, vamos ler até o versículo 12. Então disse os servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai-as para as bodas, e todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado como vestido de núpcia. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Nós vimos aqui nessa passagem, onde o Senhor, Ele pede para fazer convites. O que nós estamos fazendo hoje? Convidando pessoas para ouvir a palavra do Senhor.
estamos convidando pessoas para fazer parte desse momento como igreja. E aqui, a partir do verso 2, a gente vê aqui ele fazendo uma semelhança dessa passagem que nós lemos em Apocalipse também. Diz que o reino dos céus é semelhante a certo rei. Quem é esse rei? Que ele celebrou as bodas do seu filho. É Deus Todo-Poderoso. E é Ele que vai fazer a escolha no momento certo. Porque o convite, ele é feito. O convite é feito para todos. Ou a palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a quase todas as pessoas. É nessa lista aqui, ó. É rico, é assim, é assim. Ou o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse momento, o Senhor não vai fazer acepção de pessoas. O Senhor, Ele convida a todos. E o Senhor pede para que as nossas vestimentas sejam de noiva. É para uma noite de núpcia. E essa veste tem que ser brancas. Essa veste tem que ser limpas. O versículo 3 ele diz: e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram. Nós sabemos que esses primeiros servos aqui foram aqueles que participavam de todas as festas judaicas. Mas a festa do Cordeiro, eles se negaram. E nós sabemos quem são, né? Os judeus. O versículo 4 diz: depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Diga assim: tudo já está pronto. O Senhor, Ele faz o convite. O Senhor, Ele convida cada um de nós para esse momento que Ele preparou. Quando eu preguei na última pregação, eu falei que o Senhor, Ele estava preparando morada. Mas nós vamos fazer parte de uma grande ceia. E você vai ver todo mundo lá, fazendo parte desse momento. Mas vai chegar o rei, onde ele não vai olhar como Jesus olhou. Ele convida. Jesus, ele pede para que os seus servos convidem todos. Só que o rei, o que deu a festa, o que preparou, ele vai fazer a grande escolha. E nós vamos ver aqui algo tremendo. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas capítulo 14. Vamos ler o versículo 22 e versículo 23. Tem algo assim, bem detalhado aqui, nessa passagem, que diz assim, ó: o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelas ruas e pelos caminhos, e insista que entre, para que a minha casa fique o quê? Para que minha casa fique cheia. Por que o Senhor, Ele quer tanto que a casa dele encha? Porque, queridos, não importa a forma que você entra aqui nesse lugar. Não importa a forma que você adentrou nesse lugar. Porque o que o Senhor quer é transformar vidas. O que o Senhor quer é prepararmos. O que o Senhor quer é nos purificar, é nos limpar. Por isso que Ele diz: pode chamar todos. Os sujos, os limpos, pode chamar quem for. Nesse momento, o Senhor convida todos e Ele pede: insista. Pastor, eu posso desistir de alguém que eu já chamei 3 vezes para vir para o culto? Não. Não desista. Insista. Insista.
em oração, no joelho. Ah, mas eu já cansei de falar. Vá para o joelho, ore, mas não desista. Porque o Cordeiro, ele nunca vai desistir de você. O Cordeiro, ele não desiste de ninguém. De ninguém. E não somos nós que vamos desistir de alguém. O Senhor, ele diz, olhe, convide, pode convidar, convide todos. Pode convidar do Chiep, Pituba, Baixa Fria, Pelourinho, Uruguai. Pode chamar, chame todos. Ele fala algo interessante aqui, porque quando nós vamos ler a passagem mais adiante, vai falar sobre as vestes. Quando a gente fala assim, não, mas o Senhor, ele não liga para suas vestes. Quando a Bíblia fala em vestes, não necessariamente as vestes, são as roupas. É aquilo que está dentro. Porque não adianta você estar com as vestes brancas e por dentro você está sujo, como a lama. Porque no grande dia, o rei, ele vai olhar todos, com um olhar de purificação. O olhar dele é puro. Enquanto quando ele bater o olho, ele vê algo assim, cinza, ele vai dizer, quem foi que te convidou mesmo? Você entrou por onde? Aí vai ser. Eu queria que vocês abrissem Isaías 64. O verso 6. Isaías 64, verso 6. Eu queria que alguém pudesse ler aí com a voz bem forte. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e nossas culpas como um vento nos arrebata. Amém? Quando nós falamos de vestes, nós entendemos que o Senhor quer que todos os dias a gente se limpe. E a própria palavra diz, né? Aquele que está sujo, suje mais, e aquele que está limpo, se limpe mais. O Senhor, ele se preocupa sim com as nossas vestes. O Senhor, ele se preocupa sim. Ela é uma definição daquilo que o Senhor enxerga como o impuro e o puro. Aqueles que são limpos e aqueles que não são limpos. E tem muita gente que não se preocupa. Ela quer fazer parte da igreja, ela quer fazer parte da mesa, mas ela não se preocupa. Ela quer fazer das vestes dela à vontade. Ela quer escolher as suas vestes, ou a sua forma de adorar o rei. A sua forma de buscar o Senhor. E nós vemos aqui que o Senhor, ele se preocupa com as nossas vestes. E tem que ser as vestes que ele aprovar. Mateus 22, verso 13. Vamos acompanhar essa leitura? Mateus 22, verso 13. Diz assim, então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-nos fora nas trevas. O Senhor, ele convida a todos, mas depois o Senhor, ele vai escolher os convidados. E a palavra do Senhor, ele ainda diz, né, que muitos são chamados e poucos escolhidos. A preocupação não é você ser convidado para fazer parte, mas é se você vai ser escolhido. Porque tem esse grande processo. Tem essa grande intenção do céu. É fazer com que você, ao se aproximar deles,
deseje ser transformado, purificado, e não você viver da sua forma, não você viver do seu jeito. E aí que tem o alarme, sabe? Aquele sensor, que às vezes a gente acha que são as pessoas nos julgando, mas é a nossa própria consciência que está ali falando, não está certo, mas eu insisto em viver dessa forma. Não está certo, mas eu quero insistir, porque o Senhor tem um olhar de amor. Até um dia, quando Ele disse para a gente vestir de vestes de quê? De justiça. E se a gente não está nem ligando para isso, um dia, o olhar da justiça real, não é o olhar do seu irmão, não é o olhar de algumas pessoas, é o olhar do justo fiel, do verdadeiro juiz. Por isso que o Senhor fala assim, convide todos para fazer parte dessa ceia, porque nós não temos essa capacidade de saber quem é bom e quem é ruim. Às vezes a pessoa ali está mostrando ser uma pessoa boa, mas ela é ruim. E tem gente que está se mostrando uma pessoa ruim, mas ela é boa. Quem vai julgar é o próprio Deus, não é você. O nosso papel, a nossa função é convidar. Convide todos, os bons e os ruins. Quem sabe você é até ruim ainda, porque Deus está querendo falar, tira a máscara, seja santo, purifique, e você não está nem aí, não, isso aí depois. Eu quero estar nesse ambiente, porque Ele me proporciona coisas boas. Só que o Senhor não somente quer que você faça parte do ambiente, mas que você não fique no ambiente da sua forma. O grande segredo é que você entenda que o Senhor te convidou para uma noite de núpcia. O Senhor te convidou para um jantar. E o jantar você não vai de qualquer jeito. O jantar você não vai de qualquer vestes. Você se preocupa, não é um convite. Se você recebeu um convite nessa magnitude, nessa proporção, é porque você é especial. E o Senhor quer dizer isso, que nós somos especiais para Ele. Mas só que o Senhor, quando a gente recebe um convite de casamento, normalmente a gente diz vestes, trajes, social, esporte fino. E aí depois a pessoa vai lá de sandália, vai de qualquer jeito. Não combina, né, gente? Mas essa ceia onde o Senhor convida todos, também não combina com vestes sujas. Não combina com a gente ir de qualquer jeito. Você está diante de um rei. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, você vai estar diante de um rei. Então você tem que se preocupar sim com as suas vestes. E Ele te convida, nesse processo do convite, Ele quer te purificar, Ele quer te limpar. Ele quer que você se arrependa primeiro. O nosso coração, eles têm que estar preparado também. O Senhor, Ele faz esse convite porque Ele entende que a igreja, ela tem que estar diante do Cordeiro. Só que aí vai chegar o nosso rei. Eu queria que vocês abrissem em Apocalipse, no 19 mesmo, a partir do versículo 11. João, ele continua tendo a visão celestial. E aqui na palavra do Senhor diz, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você não vai ver mais o Cordeiro. Você vai ver agora o justo e fiel, o que vai julgar com justiça.
E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Quantos dizem que o Senhor é amor? Vai ainda aproveitando desse amor. Vai ainda aproveitando para pedir que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor te purifique, que o Senhor te transforme. Confie nesse amor, porque ele é real. Mas só que não queira viver nesse amor da sua forma, com as vestes que você quer escolher. Não acho que essa aqui está boa. Eu vou andar dessa forma. É dessa forma que eu quero. É dessa forma que eu me identifico. Mas o olhar do justo pelas nossas vidas, ele não vai ser mais um olhar que vai escolher você para estar com ele. Vai ser um olhar que vai nos julgar. E já vai fazer a separação daqueles que de verdade escolheram vestir as vestes puras, purificadas pelo sangue do Cordeiro. E é algo muito sério, porque nós vemos aqui, se Deus ele não tivesse preocupado, o Senhor não escrevia tanta passagem falando sobre esse mesmo tema. E o tema dessa noite é as bodas do Cordeiro. Quem fará parte dessa noite? Quem fará parte desse momento? Quem de verdade o Senhor vai escolher para estar de frente, para julgar as nações? Porque quando o Senhor escolher os seus, ele vai dar poder para também julgar as nações. Porque nós não escolhemos viver da nossa forma. Existe um critério para estar ali. Existe um critério para estarmos de frente com o rei. Quando você vai se encontrar com a autoridade, você não vai de qualquer jeito. Você vai escolher a melhor roupa. Você vai escolher o melhor sapato. Se for aquele que está furado, você vai deixar lá de escanteio. Vai tentar comprar um sapato para você estar ali naquele momento especial. Porque para se encontrar com o grande rei, nós temos que andar de qualquer jeito. É dessa forma mesmo? Não, o Senhor, ele é amor. O Senhor, ele é misericordioso. Ele é, mas ele não vai ser o tempo todo. Vai ter o grande dia. É o grande dia que vai acontecer. Esse dia vai chegar. Então, para esse dia chegar, a gente vai precisar andar corretamente. Aquele que vivia de maneira largada não vai viver mais. Não é dessa forma. Nós temos que entender, gente, que Jesus, ele é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz. Quando nós estamos de frente para um advogado, ele vai querer ouvir tudo. De dentro para fora, conte a verdade. Nada além da verdade, fale a verdade. Nós vamos estar diante do nosso advogado. Só que ele, enquanto estamos aqui nesse tempo, o Senhor, ele vai advogar as nossas causas. Só que no dia da escolha,
não vai ser mais como advogado. Não. Verdade, eu senti que você até se esforçou, né, para estar aqui. Mas que pena que eu não sou mais advogado. Agora eu vou ser o seu juiz. E aí que vem a questão. O Senhor, na passagem você viu que Ele mandou os servos amarrarem suas mãos, os seus pés e lançar onde? Ninguém quer falar. Lançar onde, gente? Nas trevas. Existe esse lugar. Existe, senão não ia ter sentido. Só o céu, todo mundo ia para o céu. Mas existem 2 lugares. E nós precisamos escolher para onde vai. E sim, ainda a gente pode escolher. Ainda tem tempo? Tem tempo, né? Eu não sei o dia, nem o momento, nem a hora que Jesus vem. Muitos estão dizendo que ainda tem tempo. Eu queria que você tocasse aí no seu coração. E você falasse no seu íntimo. Porque você não está fazendo essa oração para mim, mas você está falando para o próprio Espírito Santo, que está aí contigo. Diga assim: Espírito Santo, eu preciso e quero ser transformado. A minha vida eu quero entregar a Ti, porque eu não quero andar, eu não quero viver de qualquer jeito, porque um dia os Seus olhos estará totalmente para me julgar. E essa oração que nós temos que fazer todos os dias. Às vezes, ou aliás, a maioria do nosso tempo, a gente vive corrigindo pessoas. A gente vive julgando pessoas. Olha para ali, ó. Partiu a língua de um lado para o outro. Olha para ali como está andando. Olha para ali como está fazendo. Olha a veste dela. Olha a veste dele. Mas a gente passa o maior tempo julgando. Não ache que você... Não acho, eu também vou fazer essa oração para mim. Não acho que está perfeito. Não acho que está tudo perfeito. Porque o olhar do Senhor, Ele é puro. Se um olhar puro, Ele vai conseguir enxergar tudo que a gente ainda precisa. E é nesse olhar, é nesse Deus que nós temos que olhar para Ele e dizer: Senhor, o que falta em mim ainda para eu ser purificada, restaurado, liberto de verdade? Enquanto eu me preocupo em julgar as pessoas, você ainda não tem autoridade para julgar ninguém. Você não tem o crivo celestial ainda para julgar ninguém. Por quê, pastor? Eu estou fazendo tudo certinho. Porque ainda você está nessa terra. Você ainda é sujeito a falhas. Nós somos sujeitos ainda a viver em pecado. Mesmo que a gente não queira. Mas a gente pode sim falhar. A gente pode errar. Então por isso que o nosso olhar não é para julgar, e sim para o quê? Para convidar. Convide todos. Os impuros, os limpos, os sãs, pode convidar todos. Porque o crivo não vai ser nosso, vai ser de Deus. Mas se preocupe em convidar. E se preocupe também em, nesse tempo, nesse processo, você buscar se purificar e se limpar cada dia mais. O tempo está próximo. Todas as vezes que eu falo aqui de Apocalipse, eu sempre falo: o relógio do céu, o relógio dos tempos não está aqui. Não está aqui no nosso braço. O relógio do tempo, do fim dos tempos, está em Israel. Veja as notícias, veja os acontecimentos e você vai ver que perto está. Todas as vezes que a gente negligencia os acontecimentos, os fatos, a gente não lê a Bíblia. Leia a Bíblia, se aprofunde na Bíblia, para você não ser pego de surpresa. Tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer está na palavra de Deus. E ela é verdadeira.
é a palavra de Deus, ela não precisa de corretivo, de conserto. Ela não precisa mudar a pontuação, ela é perfeita. Ela é atual. Ela é verdadeira. Mas nós precisamos estar atentos a todos os acontecimentos, principalmente daquilo que o Senhor já relatou e já revelou na Bíblia. Então, o tempo que nós estamos aqui é para mudarmos as nossas vestes. É para nos purificar todos os dias. É qualquer veste, pastora? É linho puro, vestes de justiça. As vestes que as pessoas vão estar atentas e vai olhar e ver assim, não, esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mesmo que seja aparentemente, mas ele está vendo alguém correto. Se a gente ficar torto, ninguém vai querer, né, espelhar. Em um primeiro momento, o olhar é em nós. Porque pode reparar, todas as pessoas que você convida, que você faz o convite, que você fala de Deus, a primeira referência é você. Até ela ter esse gostinho de ler a palavra, até ela abrir o coração para conhecer Jesus, a primeira pessoa de referência é você. Então, se preocupe em andar direito, em fazer de verdade com que esse momento, esses acontecimentos sejam justos para cada um de nós, para a sua vida, para a vida daqueles que você convida. Amém? E para finalizar, vamos voltar lá em Mateus 22. Já estamos finalizando. O versículo 13, novamente. Aliás, o versículo 12. Quando o rei entra para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com um vestido de núpcias. O verso 12 diz: e disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Ainda nós temos argumentos. Não, é porque, sabe, eu não tive tempo de andar assim, sabe? Andar impecável. Eu não tive tempo para andar alinhado. Eu não tive tempo assim de me preocupar com essas minhas vestes aqui. O Senhor, Ele está bem claro. Como você entrou? Como foi que você entrou aqui? Só que, da forma que você entrou, você vai sair pior. Porque aqui ele já não tem mais argumento. Porque o olhar do Senhor é um olhar de juiz. Então ele disse, então o rei, ele chamou ele chamou os servos e ele disse: amarrai-o de pés e mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o lugar do inferno vai ter pranto e ranger de dentes. E o lugar é real. E assim como eu disse que o Senhor, Ele prepara a morada, Ele também está preparando o lugar que seria para os demônios e para os seus anjos. Só que, infelizmente, muitos vão estar lá também. Essa é uma palavra para o fim. Essa é uma palavra de verdade para a gente ouvir, engolir, refletir e saber qual o lugar que eu estou, qual a posição que eu estou diante de uma palavra como essa.
O que de fato eu preciso fazer para viver naquela noite que o Senhor, Ele olhe para as minhas vestes e diga: pode entrar. Além do convite ser real, ainda Ele escolhe. Ele convidou todos para fazer parte daquele momento, mas os escolhidos vai ser para um momento especial. Eu queria que você ficasse de pé nesta noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. E sabe, quando eu ministro essa palavra, aliás, todas as vezes que eu ouço uma palavra como essa, eu sei que muitos têm a sensação de medo, de insegurança, como eu estou diante do Senhor, como eu me comporto diante do Senhor. Seu coração, ele tem que estar disponível para a transformação. A sua vida tem que estar totalmente convicta de que você depende da mão do Senhor e você precisa dela para viver. Nós não temos capacidade nenhuma de reger a nossa própria vida, de andar como eu quero, de andar diante daquilo que eu desejo, do que o meu coração palpita, do que a minha vontade necessita. O Senhor, Ele está convidando pessoas aqui para fazer parte daquele grande dia, para fazer parte daquele grande momento. Mas como nós sabemos que para a gente ser aceito, ser salvo, nós precisamos primeiro confessar Jesus. Como é que a gente vai estar em um ambiente, em um jantar, se a gente não conhece o dono de quem preparou aquele jantar? Nós precisamos conhecer Jesus. E Ele está aberto, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Até mesmo aquele que já aceitou Jesus, que já tem uma determinada porcentagem de conhecimento sobre Jesus, nós precisamos prosseguir em conhecer Ele todos os dias. Nós precisamos nos aprofundar ainda mais nos seus ensinamentos, na sua palavra, e viver cada dia mais desejando viver as coisas gloriosas que estão por vir. São muitas coisas, gente. Muitas coisas que o Senhor diz assim: poxa, eles andam tão limitados. Eu tenho preparado tanta coisa boa, tanta coisa gloriosa, maravilhosa, mas ainda eles querem estar perdidos ainda nesse mundo. E nessa noite o Senhor, Ele faz um convite para aqueles ainda que não o conhecem, naqueles que desejam conhecer, naqueles que querem aceitar Ele, para todos os dias viver debaixo dos seus ensinamentos. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? Deseja confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?